Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, quero dizer a todos que estou extremamente feliz nesta noite de estarmos juntos aqui para louvar, bendizer, glorificar a Deus. Amados irmãos, eu vinha para o culto e dizia para Deus: o nosso propósito nesta noite, Senhor, é glorificar o Teu nome. É importante, amados irmãos, quando nós entendemos por que estamos aqui. Não é para observar os queridos irmãos, ou olhar outra coisa, ou porque não tínhamos o que fazer. Hoje é domingo, não tenho o que fazer. O propósito maior nesta noite é glorificar, bendizer, louvar a Deus, porque foi dito que Ele nos amou, foi cantado agora. Foi dito que Ele nos amou, foi dito que Ele deu a sua vida, que Ele pensou em nós, e isso é motivo de realmente louvar, bendizer, glorificar a Ele. Quem está feliz, diga glória a Deus. Convido a todos para lermos primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Quando eu li esse texto, amados irmãos, eu fiquei pensando que o apóstolo Paulo, ele queria dizer que era tão forte ao ponto que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. O que é tão forte? Quais são as atitudes e os cuidados que eu não tenho com a minha família e com os meus, que ele diz que negou a fé e é pior que o infiel? Ser infiel deve ser algo terrível. O ímpio que não conhece a Deus, que não entende a palavra, que não obedece a Cristo, que não anda pelos seus mandamentos, é horrível. Mas Paulo está dizendo que quem não cuida dos seus e da sua família é pior que ele. Que eu não sei na verdade o que Paulo quer dizer, que é ser tão pior que o infiel. E negou a fé. Digam assim comigo: negou a fé. Negou a fé. O que Paulo de fato queria dizer com esse texto? Paulo, ele estava escrevendo para um jovem pastor, Timóteo. Esse jovem pastor estava cuidando de uma igreja e ele estava trazendo orientações para aquele jovem pastor, ensinando como ele deveria tratar. E ele dizia: olha, Timóteo, aos idosos, quando você for pregar, quando você for falar com ele, fale, trate, aconselhe a ele como que fosse a seus pais. Timóteo, quando você for lidar com os jovens, lide como que fossem seus irmãos. E aí, o apóstolo Paulo, como um verdadeiro discipulador, um pai daquele jovem pastor, orienta para que aquele jovem pastor cuide de fato. E ali, trazendo aquelas orientações, ele inclui a tarefa da questão social. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, onde não havia previdência social, aonde não tinha ninguém que cuidasse das mulheres que não tinha mais esposo, que eram mulheres viúvas. E o apóstolo dizia assim: olha, Timóteo, entre os cuidados que eu quero que você tenha para com a igreja, cuide dos menos
desfavorecidos. Cuide daquelas pessoas que elas não têm, elas estão desprovidas. O apóstolo Paulo, aleluia, glória a Deus, ele já tinha uma visão da obra social. O apóstolo Paulo, ele já enxergava o cuidado com essas pessoas. Mas, queridos irmãos, ele bate forte agora, ele vai pesado. Ele diz assim: olha, é tão importante, Timóteo, você cuidar das pessoas, das mulheres que não são desprovidas de mantimentos, que se você não tiver cuidado, isso não vai ser bom para o teu ministério. Mas tem mais uma coisa, compreenda uma coisa, Timóteo. Se essa mulher, ela tiver filhos, parentes que socorram ela, que ajudem ela, para ela se manter, você deve dizer para aquela família que deve cuidar daquela viúva. Aí ele fecha com chave de ouro, quando ele diz: olha, se esses parentes não tiverem de fato cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia, queridos irmãos. O apóstolo Paulo, ele traz uma visão maravilhosa, ele traz um entendimento, ele dá luz para um texto, e é exatamente baseado nesse texto que eu quero dizer para todos nesta noite, que família em 2020, 2021, não importa qual ano, ela é e continuará sendo o projeto de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Família foi e é e continuará sendo o projeto de Deus. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 6, Deus disse: olha, Noé, entra na arca, tu e a tua. Olha, Abraão, sai do meio dos teus, mas sai com a tua família para uma terra que eu te mostrarei. Deus, ele cuida e ele se importa com as famílias. Mas, queridos irmãos, 2020 foi um ano atípico para todos nós, para o Brasil e para o mundo. Atípicos em vários aspectos, principalmente com a morte de milhares de pessoas, algumas conhecidas nossas, amigas. Mas tão terrível, tão dolorido quanto isso, foi ver os noticiários, quando nós estávamos passando por aquele processo de isolamento social, as famílias gritando, não só por ajuda com relação ao Covid, mas famílias sendo esfaceladas. Irmãos amados, foi feita busca na internet e uma pesquisa mostrou que houve um aumento nas buscas do Google, 3.650 vezes pela palavra divórcio. Queridos irmãos, 3.650% a busca pela palavra divórcio. 5.000% o aumento de busca às palavras relacionadas à separação, divórcio e outras mais. O que aconteceu com as famílias em 2020? O que aconteceu com os nossos lares? O que aconteceu com as pessoas, com os casais? Escutem isso. Eu estava em casa, participando de uma live com o pastor Jefferson. E após essa live, eu tinha dito nela que o problema das famílias não era o Covid, não era o isolamento social, mas era apenas um efeito de um problema maior que já estava acontecendo. Após eu terminar aquela live, alguém liga para mim e disse: Jean, meu casamento está assim.
começou a contar um pouco. Quando ele terminou de conversar comigo, eu disse: meu querido, vá na internet agora, pesquisa para mim, por gentileza, o significado da palavra emergência e da palavra urgência. Aí ele foi, eu desliguei e deixei ele. Depois de 10 minutos, 15 minutos, ele liga de volta: Jean, está aqui. A palavra urgência significa quando um paciente, ele respira, ele inspira cuidados, mas isso não implica em óbito, que ele está prestes a uma morte, ele está correndo um risco iminente de morte. A palavra urgência significa que o paciente, ele requer cuidados médicos, mas não inspira cuidados para a morte. Olha, ou você age agora ou ele morre. Não. A palavra emergência, sim. A palavra emergência significa que aquele paciente, ele inspira cuidados e ele corre risco de morte. Ele precisa de uma ajuda médica, de uma intervenção médica agora, já, porque ele está à beira da morte. Ele corre um risco de morrer ou ficar com uma sequela grave. Quando ele disse isso para mim, eu disse: meu amado, teu caso é de emergência. Teu caso, meu amigo, é de emergência. E assim, queridos irmãos, eu quero trazer para nós bem rapidamente. Os filhos, você, querido filho, que está nos vendo pela internet, queridos filhos que estão aqui, que têm seus pais mais idosos, deixa eu te dizer uma coisa: qual o trato e o cuidado que você está tendo para com o seu pai? O texto diz: quem não cuida dos seus e da sua família negou a fé e é pior do que o incrédulo. Qual o cuidado, filho? Você já está casado, está no seu lar. Será que você tem dado uma atenção financeira, se for preciso, para os seus pais? Será? Mas, irmão Jean, meus pais não precisam de ajuda. E atenção emocional, atenção de amor, carinho, cuidado. O que é que nós temos feito? Será que nós estamos tendo de fato, nós enquanto filhos, esse cuidado e essa atenção que os nossos pais idosos precisam ter? Porque o apóstolo dizia: o cuidado da manutenção os parentes devem ter, mas eu quero fazer uma aplicação não só da manutenção, mas cuidados emocionais, atenção individual, querido irmão. É importante. Mas, queridos, eu ainda vou mais um pouquinho além pelo tempo. Pais, qual o cuidado que você está tendo para com seus filhos? Qual o cuidado e atenção que você e nós estamos dando para os nossos filhos? Querido internauta, você que está me vendo do outro lado, eu não sei como está o teu casamento, nem muito menos como você lida com os teus filhos, mas eu sei que a palavra de Deus, ela tem princípios, e ela rege e pode nortear a vida de qualquer um de nós. Mas eu preciso te dizer, a Bíblia, ela norteia, e ela dá bases, ela diz coisas simples, como você criar e educar a criança na palavra, no ensino, para que ela não se desvie. Outro dia, eu vi uma pessoa pregando, e ele confessou em púlpito, que ele perguntou para o filho dele, e disse: filho, qual é a história que você mais lembra de mim, quando eu te ensinava quando eu era criancinha? Pai, a história do Batman. A história do Batman. Que é isso? Como? Do Super-Homem? Não tem nenhuma outra história que você lembra? Nenhuma história sobre Jesus? Pai, Jesus é maior do que o Super-Homem, né, pai? Quem entendeu, diga misericórdia. Misericórdia. Precisamos, amados irmãos, louvado seja Deus. Talvez essa é a palavra que você esteja precisando ouvir nesta noite.
precisa cuidar. A palavra de Deus, ela diz que os filhos são herança do Senhor. E qual o cuidado e o zelo? A flecha, queridos irmãos, a Bíblia diz que são como flechas na mão do arqueiro. Você está direcionando essa flecha de que forma? Para ela atingir qual alvo? Não estou aqui dizendo que nós não vamos ensinar nossos filhos para que eles sejam um engenheiro, um advogado e um médico. Não, se é essa a vocação deles. Porém, enxertar a palavra de Deus, aleluia, enxertar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, fará toda a diferença na vida deles. Aleluia, glória a Deus. Como precisamos da palavra de Deus em nossas vidas. Ai, queridos irmãos, como é fascinante. Eu ouvi de um dos meus filhos, sexta-feira, nós conversando, e ele dizendo: eu entendi a mensagem do Evangelho, eu amo Jesus. Aleluia. Eu entendi a palavra e eu amo a Jesus e procuro viver segundo essa palavra, com toda a dificuldade, mas nós nos esforçamos. E eu compreendi, estou compreendendo que eu e a minha esposa estamos cumprindo esse papel debaixo da graça. Eu digo isso com todo temor e tremor diante de Deus, porque, queridos, nós não temos tempos para isso agora, mas a palavra, ela nos traz princípios simples. Oração, queridos irmãos, é fundamental, é essencial. Mas para encerrarmos, cônjuge, você está cuidando de fato do seu relacionamento? Quem não cuida dos seus e da sua família é pior do que o infiel e negou a fé. Será que você e eu estamos cuidando de fato do nosso relacionamento conjugal? Ou será que nós estamos levando um casamento medíocre, chulo, fraco? Eu vivo com ele, eu vivo com ela porque é o jeito. E você não pode esquecer, se você é um crente lavado e remido no sangue de Cristo, casamento foi idealizado, foi projetado por Deus. Se foi criado e inventado por Ele, é porque dá certo. É porque dá certo. Agora, nós estamos nos esquecendo do principal. Existe uma base para tudo isso. Esse prédio lindo aqui foi construído sob alicerces. E quando nós não compreendemos que a palavra de Deus, ela deve ser vivida e praticada, nenhum casamento vai dar certo. Enquanto não entendermos que o egoísmo que eu vivo, ela que se exploda. Eu me rebaixar, me humilhar? O que? É a palavra. Ela precisa viver. Você precisa entender que o orgulho, que a vaidade, você precisa entender e aprender. Mateus 11, 28, ser humilde, ser manso. Jesus, eu estava lendo João e Jesus dizendo assim: olha, eu lavei vossos pés. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Entenderam? Entenderam? Isso aqui é Jesus, sei o que. Entenderam ou não? Eu, como Senhor e Rei, eu vos dei o exemplo. Aí, querido, dentro de um relacionamento conjugal, eu sou, eu faço, eu aconteço. Os casamentos não estão dando certo, porque não estão nos princípios da palavra. Precisamos entender. Jesus, você pode estar no outro lado daqui da internet, está lá na tua casa, no teu trabalho, eu não sei aonde que você está, mas Deus está falando contigo nesta noite. E deixa eu te dizer uma coisa, há uma promessa para ti maravilhosa, e essa promessa é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, para termos de fato relacionamentos sadios, que a gente possa viver 30, 40, 50 anos, e não
ter essa configuração do mundo, que ele diz que é um casamento fast food, é rápido, não deu certo, a gente troca. Não deu certo, não. Relacionamento é até que a morte os separe. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. A palavra foi falada aqui nesta noite. Jesus está vindo. A palavra ela foi lida aqui nesta noite, e ela diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra ela foi pregada aqui, foi ensinada nesta noite, que é a palavra, é o seu poder quem opera na minha e na tua vida. Então creia nesta noite, permita que o Espírito Santo ele atue de maneira poderosa na tua vida. Amém.